Queridos, a paz do Senhor, Pastor Cristiano, palavra de reflexão neste momento. Existem respostas para todos os momentos na Bíblia Sagrada. E as respostas da Bíblia, elas vêm para consolar e confortar os nossos corações. Quando uma pessoa querida falece, somos invadidos por um sentimento de solidão e desconcerto. Isso é notório. O coração humano, ele é suscetível à tristeza, à aflição e à dor da perda. Ao pensar que algum dia vamos experimentar esse sentimento tão terrível e devastador e passar por este momento chamado morte, podemos também perder até mesmo aquele sentimento de paz que um dia experimentamos profundamente. Então muitas perguntas vêm à nossa mente: o que acontece com os que morrem? Será que tudo vai acabar quando a pessoa morrer? Há algo nosso que sobrevive a esse desenlace tão dramático? Voltemos aqui a nos reunir com aqueles a quem amamos. Que relação podemos ter com aqueles que estão ausentes fisicamente porque morreram? Pois bem, a Bíblia, que contém a palavra de Deus, nos dá respostas cheias de esperança. Apresentamos algumas reflexões a seguir e no final uma lista de versículos confortantes para o seu coração. Meu querido irmão, irmã, você que está passando por este momento tão difícil com a perda de um ente querido. O primeiro ponto que temos que entender é que nem tudo acaba com a morte física. Nosso corpo perece, mas nossa alma, nosso espírito não deixa de existir, pois é imortal. O livro da sabedoria recorda que Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem do seu próprio ser, dando-nos a conhecer que as almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento as alcançará. O autor sagrado continua dizendo que aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão em paz. Isso está em plena harmonia com o que Jesus nos ensina no Novo Testamento, quando nos conta a parábola do homem rico e do Lázaro, o pobre, em Lucas 16, do versículo 19 ao versículo 30. Também são contundentes as palavras de Jesus ao bom ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso, em Lucas 23, 43. Então, a morte é fonte de esperança para os cristãos, como recorda São Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, eu não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado nos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Paulo fala isso em Filipenses 1, no versículo 21 ao 23. Ele nos fala sobre a esperança para os cristãos. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. As coisas desta vida são temporais, são passageiras, efêmeras. A riqueza, a fama, a glória, a vaidade, a vida passageira aqui nessa terra, ela cumpre-se o seu tempo, o tempo que nós temos que passar por aqui. Então, estar com Cristo, desprender-se desta vida, é muito melhor do que estar aqui. Por isso, nós sabemos que a separação física, humana entre pessoas é dolorido, mas para aquele que descansa em Cristo é confortante. Isso é em visão de eternidade. Em segundo ponto, nossa relação com nossos familiares falecidos não termina. Levando em consideração que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, segundo Lucas 20, versículo 38, podemos dizer que nossa relação com os que falecem nunca acaba. Ainda que não possamos mais vê-los fisicamente, a carta aos Hebreus nos ajuda a perceber uma realidade que vai além dos nossos olhos, além daquilo que podemos ver, pois nos diz que os heróis da fé que faleceram estão ao nosso redor como uma nuvem de tão grande testemunha. Hebreus 11, versículo 12. Também a carta aos Hebreus nos diz desta forma: vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juízo universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão,
que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Há uma expressão de esperança. E nós podemos pedir a Deus que nos conceda a graça de ser conscientes de nossos entes queridos. Não nos abandonaram, pois nos cercam como uma nuvem. Hebreus 12:1. Indo muito além do que nossos sentidos podem perceber. Então perceba que a presença divina, ela é reconfortante. Essa nuvem de tão grandes testemunhas nos fala sobre o olhar divino, estabelecendo o contato com Deus, revelando que Deus está guardando o seu povo. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Então seu servo disse-lhe: ai, meu senhor, o que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abre-lhes os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos dos céus e viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então perceba, 2 Reis 6, nos diz que Deus envia os seus anjos para nos guardar. Então esta pode ser a nossa oração: Senhor, abre meus olhos para que possa perceber que os anjos do Senhor, eles não nos abandonaram, estão nos guardando. Ajuda-me a crer que a sua presença me envolve como uma nuvem, Senhor. Abre meus olhos para que eu contemple isso na fé. Outra maneira de estar em comunhão com eles é por meio da oração, de intercessão. Isso você pode, de forma tão expressiva, entender. Porque a presença de Deus, ela é insubstituível. E quando você ora a Deus, Deus se conforta. Deus traz ao teu coração um sentimento de vitória e de conforto. Então entenda, para nós o sacrifício de Cristo é a primazia para que possamos estar revestidos de alegria. E você tem que ter uma esperança viva. É o terceiro ponto que nós vamos analisar. A morte física é transitória. Nós ressuscitaremos. A morte física, ela é dolorosa. Nosso Senhor chorou ao saber da morte do seu amigo Lázaro, a quem ele amava. Mas diante do drama da morte de um ente querido, Jesus se apresenta a nós como a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Por isso não há espaço para o teu coração para permanecer em tristeza. E essa tristeza que eu estou dizendo é sem esperança. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, dessa forma: irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Daí a importância de que nós temos de confiar em Deus, sabendo que Cristo Jesus, ele nos fortifica e ele nos possibilita a eleição da grande e poderosa ressurreição no futuro. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor. É a comunhão em Cristo. E a Bíblia diz mais: e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne verdadeiramente é uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Deus está dizendo que aquele que tiver comunhão com Ele na ceia do Senhor permanecerá com Ele para sempre. Quarto ponto que nós temos que entender: nós voltaremos a ver nossos entes queridos. É uma esperança que brota na Sagrada Escritura e um anseio que se encontra em nossos corações. Nós temos que entender isso de forma clara. O arrebatamento será iminente e irrevogável. Há de acontecer. E você tem que entender que logo nos encontraremos com aqueles que um dia estiveram conosco labutando o labor desta vida. E aí nós vamos falar como Isaías, em Isaías 49, versículo 13, darmos gritos de alegria. Gritem de alegria aos céus, regozijem-se, ó terra, e rompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus aflitos. Nós teremos paz e entraremos no ambiente de paz eterna. Isaías 57, 1 e 2 diz: o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão em paz, acharão descanso na morte. Então entenda, aqueles que
perdem a sua vida nessa terra, em Cristo Jesus, eles entrarão a um lugar de paz, de conforto, de gozo, de descanso das suas aflições desta vida. Mateus 5, versículo 4 diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, Jesus quer confortar o coração de cada um de vocês neste momento, confortar a sua alma, porque o seu amor é infalível. Lamentações 3, versículo 31 e 32 diz: porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. A graça de Deus virá sobre a tua vida. Em 1 Coríntios 15, 55 a 57 diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a promessa de que Jesus venceu a morte para nos garantir a eternidade. Ele mesmo disse em 2 Coríntios 12, 9: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, queridos, toda lágrima, toda tristeza, Ele enxugará dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, conforme Apocalipse 21, 4. Deus é um Deus de toda consolação. Por isso o texto bíblico diz, em 2 Coríntios 1, 3 a 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebamos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. A alegria de Cristo é nos convidar a chegar a Ele. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos darei descanso, alívio. Não tema, não tenha medo. Ainda que venhamos passar por um vale de trevas e morte, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Ele nos protege, Ele nos guarda. É a sua promessa do Salmo 23. Quebrante o coração em Cristo. Um coração quebrantado vai estar na presença de Deus. Salmo 34, 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então é neste momento que Deus está confortando a tua alma, renovando as tuas forças. Salmo 48, 14 diz que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Então clame a Deus. Ainda que as tuas forças sejam pequenas, clame a Ele. O salmista no Salmo 61, 2 diz: desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha, ou põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Então creia nisso. O Senhor tem poder para te dar graça, para te dar vitória, para confortar o seu coração triste. É certo que não existe palavras confortadoras para o luto, mas a palavra de conforto que temos é que o Espírito de Deus, Ele tem poder para aliviar a carga que está sobre nós. Salmo 94, 19 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então é a presença de Deus, porque a sua promessa é esta. No Salmo 119, 50 diz: este é o meu consolo, no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Deus é aquele que ouve o nosso clamor, a nossa súplica. Ele atende os necessitados, Ele reanima e atende ao nosso clamor, porque Ele é Deus fiel, Ele é o Senhor. Eu quero finalizar com uma conclusiva, dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que está passando este momento de dor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 14, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Então fica esta palavra de refrigério ao teu coração. Jesus, Ele fez uma promessa de voltar e buscar o seu povo. E a nossa esperança é rever nossos entes queridos um dia na eternidade com Deus. Por isso, não tema, pois o Senhor está com você. Não tenha medo, pois Ele é o seu Deus. Se estiver fraco, Ele vai te fortalecer. Se estiver precisando de socorro, Ele vai te ajudar. Ele te segurará com a mão da direita vitoriosa. Então confie no Senhor. Nosso Deus é um Deus bom e poderoso. Oremos. Querido Deus, conforta os teus filhos, Senhor, que perderam um ente querido. Fortaleça-os, dá-lhes da tua graça. Ajuda-os a passar este momento de dor e de lamento.
Que a tua presença seja reconfortadora, renovadora e cheia de esperança para o futuro com a eternidade em Deus, sabendo que somente o Senhor pode renovar as nossas forças a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, digno Senhor. Por isso aqui estamos nesta hora, te louvando, meu Deus, mesmo em dor, te agradecendo, mesmo em tristeza, engrandecendo o teu nome, porque tu és Deus acima de todas as coisas. Querido Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, que o Senhor possa confortar o seu coração e te fortalecer a cada dia. Deus abençoe em nome de Jesus.